Olá, sejam bem-vindos para mais um episódio do Amadcast. E hoje vamos falar sobre regularização fundiária e para isso estamos recebendo o Luciano Chagas. Seja bem-vindo, Luciano. Obrigado. Bem-vindo, Luciano. Luciano, esse tema é muito interessante. Poucos os advogados estão assim muito empolgados com isso, mas a gente vê o conteúdo ainda está muito superficial, né? E a gente te trouxe aqui, se apresenta o pessoal para entender a propriedade que você tem para falar sobre esse assunto. Tá joia. A regularização fundiária, ela é um tema assim muito interessante mesmo. O nosso amigo Fabrício Bolieiro, ele fala que isso virou uma cachaça, né? A gente fica viciado na REURB quando a gente começa. Mas eu sou registrador de imóveis já há 27 anos e eu estou trabalhando com a regularização fundiária desde a medida provisória, né? Desde 2016. E eu tive que fazer um caminho diferente do que o resto do pessoal normalmente faz. Eu sou registrador de imóveis e sou membro do departamento fundiário do CORE, Colégio Registral Imobiliário de Minas Gerais. Então lá a gente tem muita teoria, mas a prática a gente só pega com a mão na massa, né? A gente tem que colocar o pé no chão e ir para os municípios para a gente entender. E eu tinha muita vontade de fazer lá no meu município. O município tem 3 bairros lá carentes e eu, como registrador, tentei fazer com o prefeito na época, ainda pela lei anterior, pela 11977, e que a gente esbarrava em vários pontos da lei. O núcleo só podia ser residencial, todo residencial. A gente só tinha a legitimação de posse, né? De todo jeito tinha que esperar 5 anos para converter em propriedade. E principalmente a área ambiental, a gente não conseguia. E na minha cidade tem o rio, os bairros, os núcleos que a gente estava querendo regularizar, tinha córrego, então tinha área de APP. A gente não ia conseguir. E aí nós tivemos eleição e o prefeito eleito me convidou para a gente conversar a respeito da regularização. Eu falei para ele que estava difícil, nós tentamos fazer na administração anterior, estava difícil, mas que se tivesse uma forma a gente ia conversar. E aí logo em dezembro de 2016 vem a medida provisória, né, que durou até julho, quando ela foi convertida na lei 13465 em 2017. Mas já com a MP a gente conseguia trabalhar. Aí fui no município, conversei com o prefeito, ele ficou muito empolgado e falou assim, que é uma característica dos municípios, do meu município, um município pequeno, né? Eu sou de Inhapim, lá são 24 mil habitantes, mas metade é zona rural, a outra metade que é na área urbana. Então, o prefeito falou comigo, olha, a gente precisa regularizar, mas eu não tenho verba para isso, não tenho grana para isso. Aí fui a Brasília, consegui contato lá no Ministério das Cidades. Eu tenho um grande amigo que às vezes muita gente conhece, que é o Eros Biondini, é meu amigo de igreja até, e eu consegui com ele uma verba para Inhapim, e ele deu essa verba de 100 mil reais, e aí eu falei com o prefeito, consegui uma verba que consegue o seu deputado na mesma quantidade que dá para fazer. E aí ele conseguiu também, e foi o primeiro município de Minas Gerais com verba federal. Olha que bacana. Da lei 13465. Na 117 a gente já tinha, na lei anterior, a gente já tinha regularização com verba federal, muitos pelo PAC 2. Mas o programa Papel Passado, com a rubrica 8866 do Ministério das Cidades, Inhapim foi a primeira cidade de Minas Gerais e a segunda no Brasil. Olha. Só uma no Ceará que tinha com essa rubrica. O nosso contrato com a Caixa Econômica Federal, ele é de 2018. Então, assim, ele é novinho em folha com a lei 13465. E realmente é um tema que a gente vai ter que abordar muito aqui, porque não é todo mundo que tem o contato, né, com a prática da REURB. Hoje a gente tem um livro fantástico, eu sou suspeito para falar da minha amiga Michele, minha colega registradora, e também lá do CORE, mas é um dos melhores livros, como sou suspeito para falar, para mim é o melhor livro de regularização fundiária do país, com os modelos, com cada detalhe que ela traz também muita prática no livro dela. Mas você vivenciar essa prática, igual quando eu saí do cartório, fui para os municípios, nos últimos 4 anos, andando no município, andando com o pessoal de cadastro, andando com a equipe técnica que faz a medição, topógrafo, arquiteto, engenheiro, vendo quais são os pontos, né, de dificuldade que eles estavam encontrando, eu consegui identificar justamente o que é a dificuldade que o município tem. O conhecimento do departamento jurídico,
a Lei 3465 ela passa igual um trator em cima das demais. Alterou o Código Florestal 64 e 65 para permitir fazer REURB em área de APP ou de APA. Então, a gente indo para os municípios, eu, registrador, sempre do lado de cá do balcão, indo para os municípios, aí eu consegui enxergar realmente a prática, qual que é a dificuldade e o que seria possível solução para a gente fazer a REURB. Aí só um detalhe antes da segunda pergunta, eu falei que eu saí do lado de cá do balcão. Se Deus quiser, no final do ano agora, está saindo o meu livro, chama Os Dois Lados do Balcão. Ai, que legal! O lado do registrador e o do que foi para a prefeitura. Então, assim, para quem tá nos ouvindo, nos assistindo, fica até o final desse podcast, porque a gente vai ver, né, com essa visão também do registrador, porque a gente tem conversado e tem trago algumas pessoas aqui, mas sempre do lado de cá do balcão, né, Ana? Sempre. Vamos ver os dois lados. Agora a gente vai ouvir os dois lados. Pelo menos um spoiler aí do livro. Isso, vamos sim. Que legal. Mas, então vamos agora adentrar. Para alguns nossos associados, tem muitos que estão interessados mesmo em atuar com REURB, e a gente percebe que eles estão um pouco perdidos justamente porque não tem tanto material, né? Tem pouca doutrina ainda e poucos colegas que atuam que poderia transmitir e compartilhar esses conhecimentos. O que você orienta, e como você já participou dos dois lados, para o advogado que está interessado em REURB, o que ele deve prestar atenção primeiro e quais são os primeiros passos? Óbvio que a gente vai conseguir aprofundar em tudo, mas para ele pelo menos ter um norte ali. Eu peguei muito o meu primeiro passo, capacitação. A gente tem que treinar todos os atores do município, porque mesmo quando o advogado ou uma empresa atua na REURB e vai fazer essa REURB completa, global dentro do município, o profissional do município é que vai aprovar isso tudo, né? Inclusive o pessoal do CODEMA tem que aprovar em área ambiental, tem que ser aprovado pelo CODEMA, não só pelo CODEMA, ou municipal ou estadual. Mas a gente tenta sempre fazer tudo dentro do município. O departamento jurídico, ele tem que dar uma segurança para o prefeito, porque ele vai assinar um direito real de propriedade para alguém. Se ele vai assinar um direito real de propriedade para alguém, ele está tirando de outro alguém. Ou da União, ou do Estado, ou do município, ou de um particular. De um particular. Que é muito grave você tirar de alguém. Por isso que nós temos as 7 fases, e dentro dessas 7 fases nós temos a notificação aos proprietários, aos confinantes e aos terceiros interessados. Então, dentro de uma capacitação, eles vão entender a importância da notificação bem feita, a importância da busca junto ao cartório de registro de imóveis. O município precisa auxiliar o cartório para ele fazer a busca e entregar um resultado de busca para o município que vai dar segurança jurídica. Então o departamento jurídico do município, ele tem que dar segurança para o prefeito que vai assinar esse direito real de propriedade. Aquele título ou a CRF é a mesma coisa de uma escritura pública. É um instrumento particular, mas tem o mesmo efeito. Será registrado naquele momento o direito real de propriedade. Então, quando todos os atores são bem treinados ali dentro, o resultado final é um sucesso, porque todo mundo vai olhar dentro da sua parte aquela segurança para o produto final, que é a assinatura do prefeito na CRF. O ambiental, ele vai olhar muito claro, não só a área ambiental, mas também tudo aquilo que pode ser compensação ambiental. Eu já participei em um município que o laudo ambiental exigiu que se plantasse não sei quantas árvores, que se dragasse um córrego, então, que protegesse nascentes, tudo isso no laudo. Aí tem que ter um cronograma físico de obras, um termo de compromisso assinado pelo prefeito na ESA, pelos beneficiários na E. Isso tudo tem uma sequência, mas que dá segurança para todos. Quando a gente fala em área de risco, é muito grave, nós temos 4 graus de risco. E se eu tiver um grau 4, a lei exige que tenha realocação daqueles beneficiários, se não tiver como haver a mitigação. Então isso tudo é muito grave. Às vezes a pessoa pensa, o processo de REURB passou aqui e entregou título para todo mundo, não sabe lá dentro o que é cada passo. E às vezes só na teoria a gente não tem. Então a sua pergunta do primeiro passo seria capacitação, treinamento da equipe toda, de quem vai fazer, a empresa que vai fazer, ou o advogado que vai fazer, e também do corpo técnico do município.
E assim, a lei fala que o advogado não coloca a obrigatoriedade do advogado participar desse processo. Mas aí, já pensando e olhando para essa primeira fase, no qual envolve, né, você está colocando para a gente que fazer a busca cartorária e também as notificações, você considera que o advogado ele é essencial? Ele é essencial, imprescindível na REURB. Na minha cabeça e na minha opinião pessoal, não se faz REURB sem um advogado. Se a gente for pegar a primeira parte, definição dos núcleos, vamos fazer busca do cartório, logo em seguida, resultado da busca, vamos fazer as notificações, eu preciso do profissional da advocacia para elaborar todos esses termos técnicos de notificações, de matrículas atingidas. Eu não posso ter duplicidade de matrícula no cartório de registro. Isso quem vai olhar é o advogado. Quando a gente vai fazer o edital para os terceiros interessados, é o profissional do direito que vai fazer. Ele que é preparado para isso, né? Então, ele é essencial, o advogado é essencial, até no final. Análise de posse, nós temos vários tipos de posse. Posse direta, posse indireta, mera permissão de posse. Eu posso contar um caso rapidinho, que eu já passei. A gente adora caso. Olha no livro. Imagina a situação. A gente chega, a equipe de cadastro bate na porta. Ô, dona Maria, nós vamos fazer a regularização fundiária e tal. Só empresta os documentos da senhora. Vamos fazer uma entrevista. Aí vai preencher o cadastro. A dona Maria, sou estado civil. Aí eu sou casada. É mesmo, mas sou casada com o quê? Eu sou casada com o João. Ah, então só busca certidão de casamento? Ela buscou, entregou para o cadastrador. Dona Maria, a senhora é casada com o Zé, só não sabe nem com quem a senhora é casada? Não, meu filho, com o Zé eu fui casada há 10 anos atrás, já separei dele, já tenho filho com o João. Falei, Dona Maria, a senhora já pensou? Se eu cadastro a senhora aqui, só coloco casada, porque a lei fala preferencialmente o nome da mulher. Não vai vir o nome do João, só não é casada com o João. Sou, casei com ele na igreja. Não vale, Dona Maria, nós estamos falando de documento. Aqui vai ficar em nome da senhora. Se a senhora falecer, o viúvo mesmo não é o João que mora com a senhora hoje, não, é o Zé. Deus me livre, eu quero ver o Zé nem pintado de ouro. Isso acontece, é real. Então, quem que vai analisar essa posse depois é o advogado. Quando a documentação chegar e passou batido no cadastrador, que ele não tem o conhecimento técnico do advogado, a hora que vai chegar na análise técnica de posse ou propriedade, que vai ter gente que vai ter escritura registrada, quando chegar isso lá no advogado, é ele que vai dar esse resultado final. Ó, passou, tem posse, não tem, é mera permissão de posse. Como eu falei que tem caso, nós temos casos, por exemplo, de herança. Imagine o seu Zé faleceu, deixou 6 herdeiros, 5 moram longe, o Juninho tomava conta lá do pai e da mãe, morreu. Mas não é ele que vai ser legitimado, né? Aí seria só ele. A lei fala que o ocupante é aquele que detém poder de fato sobre o imóvel a ser regularizado. Mas e os demais herdeiros que poderiam ir pelo procedimento comum? Então o Juninho tem só mera permissão de posse. Os demais herdeiros, os outros irmãos, eles deixaram o irmão mais novo ficar lá, por exemplo. Era só a mera permissão, né? Apesar que o herdeiro ele permite, ele poderia ficar no imóvel, mas aí não tem como garantir. Aí teria que analisar o tempo que ele está lá. Vamos nos colocar no lugar do procurador do município. Eu orientaria o meu prefeito a assinar, sem a anuência dos demais, e eu não orientaria. Ou eu pego a anuência dos outros 5 e titulo o Juninho. Ou então, nada feito, não titulo ninguém. Faz todo sentido. Porque os outros eles podem questionar isso. Porque pode ter sido também só uma mera permissão, como o dado verbal dele está ali. A mesma coisa. O caseiro que mora lá há 40 anos naquela casa, e o senhor faleceu, o caseiro, eu quero REURB, eu moro aqui há 40 anos. Eu passei por uma situação dessa, né? Eu tive um processo, mas não foi de REURB, de reintegração de posse, e aí o caseiro está lá e o juiz falou, não, ele é mero detentor, você não tem... Porque ele, na verdade, era uma área de posse que eles estavam pleiteando na época a legitimação, mas ali, isso tem alguns anos, né, diretamente pelo Estado ali. E aí o juiz entendeu, não, é só mero detentor, ele não é o possuidor, ele não é o posseiro nesse sentido. E quando chega esse caso na regularização fundiária, a gente tem que ter esse cuidado de proteger o prefeito disso aí, né?
como se fosse um procedimento comum. Sim. Sim, tá certo ter realmente esse cuidado, porque às vezes o assistente, quando ele chega lá e pega, vai, colhe os dados, é óbvio que quando já está inserido, eles acabam aprendendo muito, mas realmente precisa da nossa análise, justamente porque às vezes um detalhe, como você mencionou aí, que às vezes fala, é meu marido, aí tá José, João, dependendo, passa desapercebido, vai olhar, não, ela tá casada, eu estava com outra pessoa. É isso aí. E aí, enfim, e tá realmente, provavelmente não divorciou, né? Tá lá casada com o José até hoje. Nós temos casos, né, impressionantes de pessoas que têm um contrato de aluguel verbal, na minha região principalmente, vai muita gente dos Estados Unidos, deixa o imóvel, faz um contrato verbal, e aí a pessoa chegou a REURB e chegou e falou, não, eu moro nessa casa, quando usa no meu nome e tudo. Tá lá 10 anos. Ver, o outro tá lá nos Estados Unidos, tá nem sabendo que tá passando a regularização ali, e pode perder a propriedade desse imóvel, né? Agora, aquele que foi identificado, ele responde civil e criminalmente pelos seus atos, né? Ele prestou declaração óbvio, falsa, né? Um documento omitiu, público, enfim, tem as além implicações. As verdade. implicações, mas mesmo assim tem que ter essa cautela, porque às vezes a pessoa tá longe mesmo, acha que vai, né, fazer. E como você tem que proteger realmente também o prefeito, até para proporcionar uma segurança, tem que realmente ter esse cuidado, isso é importante. Porque a gente realmente volta na pergunta, quem que vai olhar isso? Profissional. Ele que é capacitado, né? E a gente está vendo também, e isso foi muito falado no seminário que a AMAD promoveu, que o Luciano foi um dos palestrantes, isso foi muito ressaltado e apontado isso que tem, né? Os municípios têm recebido, vem uma verba destacada com essa tarimba e tem sido devolvido, né? Porque os municípios não estão sabendo agir como é que fazem. Então, o advogado que deseja atuar com regularização fundiária, ele vai ter que trabalhar também olhando o outro lado, para dar esse suporte à segurança jurídica para o município. Essa questão de valores públicos é muito incômoda para quem não está buscando, né? No ano de 2019, eu fiz um levantamento para o nosso treinamento do CORE. A Ana Cristina me pediu esse levantamento, eu fiz. No Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, tinha 4,7 bi disponível para interesse social no Brasil, para construção de casa popular, interesse social, qualquer que seja. A regularização fundiária de interesse social é 1. Só tinha pedido 650 milhões. Pedido. Concedido, menos de 600 mil. É muito longe, porque pouca gente pediu e quem pediu errado, não conseguiu. Menos de 1% falta conseguiu, então falta até para pedir. O município tem que qualificar, né, o GMC para ele pedir, preencher os dados corretos para fazer esse pedido. A gente tem emenda impositiva, a gente tem emenda direta, tem muita coisa. O Estado tem, o BDMG tem linha de crédito hoje para os municípios para fazer REURB, né? Então é só o município ver o que ele tem de capacidade de endividamento e vai lá e faz o financiamento e faz a regularização. Esse dinheiro ele vem para o município muito rápido. O ITBI que não tinha, ele passa a ter a partir da regularização. É verdade, o IPTU também. O IPTU já vai atualizar. Ele deve ser cobrado pela posse. Os municípios não têm o fiscal para ir lá e atualizar. A REURB chega e atualiza tudo. Entendi. Isso é verdade. Então, para o município, são várias vantagens. Porque quando a gente fala em REURB, a primeira coisa que você pensa é que o benefício, em tese, é para o posseiro, né? Para o detentor. Mas o município ganha. E o prefeito ainda fica livre da renúncia de receita. Isso dá improbidade para ele. Ele fica inelegível por causa de renúncia de receita. Se ele não cobrar IPTU, ele está correndo o risco de renúncia de receita. Então ele tem que fazer. E muitos entendem também que se ele não fizer a regularização fundiária, ele está correndo o risco de renúncia de receita pelo ITBI. Ele não está regularizando o seu município. Verdade. Isso é verdade. Então, assim, até os prefeitos, para eles se atentarem, porque o que a gente percebe, escuta muito, é que a maioria dos prefeitos, a gente está falando mais de Minas Gerais, que é um estado com muitos municípios, e a maioria dos prefeitos tem ainda muito receio da REURB. Sim. E é justamente quando se qualifica e o advogado proporciona aquela segurança jurídica e esclarece as vantagens e justamente aonde ele pode incorrer, né? Ele vai querer logo já, não, vamos regularizar. Mas isso tem que ser demonstrado, porque se não demonstra, não adianta. O prefeito já vai
não vai solicitar verba, não vai tentar fazer essa regularização, aí o próprio procurador também já fica com receio porque não aprofundou, e aí fica tudo irregular e isso não modifica. E a conversa inicial tem que mostrar para todos que o ganho é para todos. Exemplo, no meu município foi regularizado foram 1.375 unidades em Apim, mas na minha serventia, que são 7 cidades da minha comarca, foram mais de 4.500 em 5 municípios que fizeram. A Caixa Econômica Federal fez um aporte milionário lá, por quê? Agora eu tenho mais 4.500 imóveis à disposição para financiamento. E esse dinheiro vai circular onde? Na minha comarca. Aquele pessoal que está fazendo, não quis vender, mas está fazendo reforma e ampliação, que agora ele pode pegar R$10.000 e pagar em 10 anos parcelinha desse tamanhozinho, ele vai comprar o material de construção da cidade. O material de construção vai vender muito mais, vai comer na pizzaria da cidade, comprar na loja de roupa da cidade. Esse dinheiro vai circular ali dentro. O impacto é significativo dentro do município. Então, assim, é uma receita que movimenta toda a economia daquele núcleo. Não é só o beneficiário, nem só o município que ganha. Exatamente. Todo o núcleo ganha, de uma certa forma. E daí a grande importância ainda está bem tímida ainda. Muito tímido, tá. Muito tímido. Muita gente ainda não sabe, né, a importância que é a regularização e quais são os efeitos. A gente estava falando outro dia, fazendo um comentário, do pós-REURB, que os engenheiros, principalmente, não se atentaram para isso, mas os advogados também não. A gente está falando com um público aqui, maioria de advogados. Sim. Os advogados também não. O advogado pode regularizar a construção. Sim. Porque o que a gente está dando na REURB? A terra nua, regularização do lote e dando mera notícia da construção. Se você oferecer o seu serviço pós-REURB para você fazer, eu regularizo seu imóvel, você vai ter que fazer uma planta, vai ter que pegar a BIT, você vai pegar a CND do INSS. Aí, dependendo do prazo, a gente consegue isenção do INSS. Aqui, 70 metros. Os proprietários também podem vir a falecer, você fazer inventário, você tem vários. Que no contrato de compra e venda não tem. Que no mero recibo, né, que as pessoas vão passando. É muito comum em interior. Exatamente. No interior as pessoas conhecem muito. E aí tudo é muito verbal, muito informal. É uma realidade, não é a realidade, por exemplo, de grandes centros, as pessoas não se conhecem. Então elas tentam registrar isso documentalmente. Mas de interior todo mundo se conhece há anos. E aí, assim, às vezes ficou um recibo, né? E tem hora que nem recibo. É tudo muito verbal. Quando a nossa equipe às vezes chega para fazer a medição, a gente tem a mediação de conflitos dentro da REURB. O artigo 34 é bem claro quanto à mediação. E tem gente que briga por causa de 1 metro. Mas seu avô permitiu que eu construísse meu muro aqui. Mas meu avô já morreu, eu não vou permitir, agora eu que estou aqui. E aí fica aquela briga, aquela discussão, ficam os dois fora da REURB. Até eles entrarem num acordo e levar a termo, não precisa de homologação do juiz, o acordo na mediação dentro da REURB ele é válido. Luciano, e assim, no interior é muito comum alguns bairros que eram antigas fazendas, sabia que tinha aquela área registrada, mas ali foi vendendo lote e virou um bairro. É um bairro mesmo, é um bairro totalmente assim, já no perímetro urbano, ocupado, consolidado, que vem ali há muitos anos. A regularização desse bairro, mesmo tendo aquela escritura antiga de imóvel rural, ele é viável? É muito viável. A lei mais fantástica que eu já vi em termos de regularização no nosso país. Nós temos lei desde a época do Império, né? Na nossa capacitação, a gente mostra, nós temos uma apostila de mais de 300 páginas, a gente mostra a história do registro imobiliário. Então, na época do Império, a gente já tinha regularização de imóveis, mas na época ainda era posse, né? Mas as posses tinham que ser mansas e pacíficas, é a nossa famosa uso campeão, e que veio também para a REURB. E aí, o que a 13465 trouxe de fantástico que a gente vê nessa sua pergunta, é que a gente não precisa apurar remanescente dentro da regularização fundiária. Se eu não preciso apurar remanescente, eu tenho uma matrícula rural de uma fazenda de 50 hectares, às vezes, e eu estou regularizando uma área ali de 10 mil metros, 15 mil metros quadrados, eu só vou fazer um destaque naquela matrícula rural, ela vai continuar lá como rural. Eu não preciso apurar aquele remanescente,
e vão abrir uma matrícula nova com um novo parcelamento do solo, inclusive subdivididos em lotes, quadras, setores, da forma que o município vai apresentar para o cartório. E então vamos falar um pouquinho sobre essas fases, né? As 7 fases aí da regularização fundiária. Conta um pouquinho pra gente desse procedimento. Eu, pelo menos, estou aqui para te escutar, tá? E para aprender. Não, eu também. Vamos lá. As fases, elas são bem definidas na lei, né? E a gente fala que o município ele é o dono da REURB, porque das 7 fases, 6 fases são dentro do município e a última fase é no cartório de registro, né? Então, quando a gente fala das fases dentro do município, o município ele é o dono, é ele que vai falar. O cartório não tem depois que questionar. Entre uma das fases, por exemplo, que a gente vai falar sobre a classificação, compete ao município classificar e aprovar os projetos, a classificação é do município. Será feito um levantamento socioeconômico, a assistente social vai validar esse levantamento socioeconômico, que ele pode ser de várias formas e também não cabe ao registrador questionar. E tem registrador questionando, tá? Esse levantamento ele pode ser um cruzamento de dados, por exemplo, simples, entre o setor tributário vai falar que tem nesse núcleo 500 imóveis. Uma busca lá no CAD único vai falar que desses 500 imóveis, 260 são cadastrados no CAD único, que era o Bolsa Família, agora Auxílio Brasil, até 3 salários mínimos. Se a lei fala que o baixa renda é até 5 salários mínimos, se eu tenho maioria simples nesse núcleo, no cruzamento de dados com o CAD único, ele é de interesse social. O prefeito vai fazer um decreto, o cartório tem que fazer tudo de forma gratuita. Então, essa é uma das fases. Depois a gente vai, o procedimento administrativo em si, a gente vai para a parte das notificações, impugnações, elas têm que ser formais, a pessoa não pode chegar lá e impugnar só simplesmente falando que está impugnando, ele tem que... Mas aí impugnar é direcionado para o município. Para o município e de preferência para o presidente da comissão. Entendi. Né? Mas ele pode direcionar o prefeito também, que a gente aceita, na minha cabeça eu aceitaria direcionado ao município, ao prefeito ou ao presidente da comissão. Mas ela tem que ser válida, a impugnação ela tem que ser formal, mas ela tem que ser válida. Não adianta ele chegar e falar assim, eu sou primo do vizinho do meu papagaio e aí eu não quero que faça regularização. Você não faz parte, você não está aqui dentro. Então, você tem que ser um beneficiário ou um proprietário para você impugnar. Ou um confrontante para você impugnar. Senão, você não vai fazer impugnação. E nós temos várias formas de impugnações que, às vezes, elas podem ser válidas, mas serão rejeitadas de plano. Então, vamos imaginar uma situação que está no livro. Um proprietário teve sua matrícula atingida pela regularização fundiária. Eu tenho uma escritura, Luciano, tenho uma escritura registrada no cartório com 300 metros quadrados. A regularização fundiária chegou, mediu aquele núcleo todo, inclusive o meu. O meu já tem matrícula registrada, mas ele achou 295 metros quadrados. E para fechar o perímetro, ele tem que ser 295, não pode ser 300. Aí eu, Luciano, vou impugnar, formalmente. Vou fazer a impugnação, vou assinar, vou protocolar no município. Olha, eu tenho uma escritura registrada de 300. O que o presidente da comissão vai fazer? Vai levar isso para a Câmara de Conflito, não tendo acordo, ele vai rejeitar ela de plano e vai dar um prazo para o Luciano apresentar formalmente uma nova medição com o engenheiro dele, com o CREA, que vai bater com o CREA do engenheiro do município que mediu. Se ele não fizer isso, está rejeitada a sua impugnação. Se ele apresentar com um CREA e o outro engenheiro da prefeitura também tem um CREA, um mediu 295 e o outro 300, vamos judicializar, os dois serão retirados e aí aquele que mediu errado vai responder civil e criminalmente pelo seu ato. Então, essas hipóteses de possibilidade de rejeição já preliminar, vamos dizer assim, não sei se seria esse o termo adequado. Tem mais alguns outros exemplos que, assim, de plano já é possível rejeitar porque ou por uma inércia, né, do possuidor ou de quem entende que seja ali o dono, né, da área. Tem uma história engraçada que eu criei para minha capacitação. Eu tive que criar algumas histórias, algumas são reais, mas algumas são fictícias para dar um exemplo claro, né, do que eu posso fazer no treinamento. Então, na parte de notificações e de posse, propriedade, eu conto essa história que eu gosto muito no dia do treinamento. Imagine que em 1980, o INSS precisava de uma sala no município
e a União foi e comprou um imóvel, mas era na cidade do interior, e era um imóvel velho, antigo. Mesmo assim, comprou e o INSS foi para lá. Na época, o INPS foi para lá. E aí, isso em 1980. Em 1990, aquele prédio muito velho, sem manutenção, o chefe do INSS vira para o prefeito da época, em 1990, 10 anos depois, fala assim: prefeito, esse imóvel está muito antigo, está muito velho, esse telhado vai cair na nossa cabeça. O senhor não consegue uma sala lá na prefeitura para a gente, não? Consigo, vamos fazer um termo de cooperação técnica com a União, eu vou disponibilizar uma sala para vocês. Aí em 1990 mudou o INSS lá para a prefeitura e aquela casa ficou mais abandonada ainda, agora nem o INSS funciona lá. O Sozé, que vende picolé na rua, mora com a Dona Maria com mais 6 filhos lá no alto da favela e paga um aluguelzinho de R$400. E ele passando um aperto para comprar comida para aqueles meninos, e ele vendendo picolé na rua, viu aquela casa abandonada e falou assim: vou entrar, vou ficar aqui uma semana. Se ninguém me tirar, vou trazer a Maria e os meninos para cá. Foram para lá, passaram a semana, passaram um ano, ninguém incomodou. Ninguém tirou de lá. A União nem sabe que tem emprego mais. Está funcionando lá na prefeitura. Aí, ele vai e fala assim: ó, já tem um ano que a gente está aqui, eu vou reformar esse telhado, senão vai cair em cima da gente. Ele vai no material de construção, pede para entregar o material lá, dá aquele endereço, com o nome dele, CPF dele, entrega lá e paga. Nota fiscal. As crianças, ele matricula na escola e dá aquele endereço. O pessoal da FUNASA passa lá para ver um mosquito da dengue, anota o nome dele, CPF dele naquele endereço. Né? Os meninos vão passando mal, precisa ir no PSF, qual que é o endereço do senhor, seu Zé? É esse aqui, ó, dá o endereço lá daquela casa. Chega em 2018, 6 meses depois da lei 13465, um bom advogado vira para o seu Zé e fala com ele: seu Zé, o senhor pode pedir reúbe disso aí. Isso aí pode ser seu, né? Não, isso aqui é do governo federal, aqui funcionava o INPS. O senhor pode, a nova lei agora permite. Quer que eu faça com o senhor? Vou fazer o requerimento. Ele é legitimado. Claro. Faz o requerimento, apresenta para o município. O que o município vai fazer? Notificar a União. Notifica a SPU. A SPU responde: não aceito, vou impugnar. Aí é o INSS. O que o município pode fazer? Rejeitar de plano. Aqui não é o INSS. O INSS está na sala tal, está aqui o termo de cooperação técnica assinado pela União e está aqui faticamente o INSS funcionando no município. Agora, o Sozé me apresentou de posse documento da Escola dos Meninos, da FUNASA, desde 1990. Eu tenho a posse aqui que é real. Vai rejeitar a impugnação da União e vai dar propriedade para o Sozé, que comprovou posse. Por isso que a lei fala que serão titulados independente do parcelamento do solo. Pode ser público, privado, com registro, sem registro. Nós vamos titular. E nós vamos dar propriedade para aquele posseiro que realmente comprovar a sua posse, mansa, pacífica. Contínua. Isso aí. Uau, tô aqui assim, absorvendo tudo. Todos os conhecimentos. Foi mencionado também no início, você comentou que tem na realidade, algumas dificuldades ou alguns, não sei se são falhas, de que são comumente ocorrem. Então, assim, quais, não precisam ser todas, mas o que você vê pela sua prática, que direto acontece, justamente para evitar que os nossos associados e quem estiver nos escutando não cometam essas falhas. Você vê que é muito comum esse erro recorrente e sempre acontece justamente pela inexperiência de quem começou a atuar agora. Vamos falar de cada um, então? Se puder. Do advogado, principalmente análise de posse e propriedade, que é passar corrido e não olha adequadamente aquela posse. Se é posse direta, se é posse indireta, se é pretensão. Então ele tem que olhar isso com muito cuidado. O outro, que tem acontece muito, a análise de matrícula atingida. Ela tem que ser identificada na planta. Ela pode ter um documento anexo, mas tem que ligar ela com a planta do parcelamento do solo. Então, é sobrepor a matrícula, naquela planta, naquela área ali, porque Sim, isso tem que encaixar ela, indicar com o... Igual eu falei, não precisa ser necessariamente na planta. Ele pode colocar um documento anexo falando assim: o lote 1 da quadra 2, a matrícula é tal. E a área toda tá aqui, tá atingida aqui. Corrigiu, já passou o momento lá de impugnações, os 30 dias, e aí não tem mais impugnação. Entendi. Mas essa identificação, ela ocorre com muita frequência, esse erro, quando chega no cartório.
Aí eu vou abrir mais um parênteses, contar um caso lá da minha serventia. O município, a gente não precisa contar os santos, né? Contar só um milagre. O município mandou pra gente lá um parcelamento solo de REURB. E eu tinha uma área do estado de Minas Gerais de 1.500 metros quadrados matriculada. Quando chegou a REURB, falou que essa área era de 500 metros quadrados. O lote do lado de mais 500 em nome do município e o outro do lado também em nome do município. Registramos. Pouco mais de 20 dias depois, me liga o pessoal da Polícia Militar. Queria falar com a gente lá no cartório, eu atendi o telefone. Vocês são loucos? Vocês cancelaram a matrícula do Estado. Você é o cartório da Polícia Militar. E eu estou com 2 milhões de reais de verba aqui para reformar, não posso reformar mais, porque vocês encerraram a matrícula. Eu falei assim, ó, com todo respeito, o senhor tem que ligar para o município é o dono da REURB, foi ele que parcelou. Ele que indicou que a matrícula atingida tem 500 metros quadrados. Não, o cartório é responsável. Eu falei, não, o cartório não é responsável, é o município. Ah, o pessoal da AGE vai te ligar aí. Aí me liga o pessoal da AGE. Da mesma forma, vocês são loucos. Vocês encerraram a matrícula do Estado. Eu cartório da Polícia Militar. Eu expliquei para ele da mesma forma. Mostrei dentro da Lei 3465, compete ao município parcelar, classificar. Então é o município que vai fazer essa identificação da matrícula atingida. Aí ele entrou em contato com o município aceitou fazer a CRF complementar, retificando a área e dando os 1.500 metros. E eu dei a nova certidão para a Polícia Militar, que estão reformando o quartel. Né? Então, dos advogados, o maior índice de erro é nesse sentido. Identificação dessas matrículas, notificações, né? e apuração mesmo da posse e propriedade, o que é um e o que é outro. Da parte da assistência social, a gente encontra muito cadastro mal feito às vezes. Então tem que treinar quem for fazer o cadastro, os agentes que irão fazer o cadastro, eles também têm que ser treinados. Aquelas perguntas que a gente faz, normalmente é um questionário igual do IBGE, que vai perguntar a renda, só que a renda que a lei fala é familiar. Então às vezes o entrevistador entrevista só um e coloca no cadastro só um e perde a renda dos demais. Né? Ou às vezes coloca qualificação errada, então isso tem que ser muito conversado para não ter erro, porque aí o profissional do direito não está indo lá naquele momento, ele vai averiguar o que tem de dados depois. E fica de retrabalho. Evita o retrabalho, com certeza. Então, o da assistência social mais é esse ponto. No cruzamento de dados a gente não tem muito insucesso, não. Sempre é bem certeiro. Ah, legal. São dados oficiais, setor tributário, CAD único, tem uma tela, então isso aí é bem tranquilo. Agora, a parte da engenharia, essa pega pesado. Vou dar algumas dicas que os próprios advogados podem orientar o setor, treinar o setor de engenharia para não fazer. Vai fazer com um drone, o levantamento, né? Aí o drone vai ter local, dependendo do horário, o horário certo de se fazer a ortofoto é meio-dia. A sombra está em cima. Né? O pessoal que faz em outro horário, às vezes vai pegar o sombreamento e não vai ver onde que é a divisa. Então eu vou falar aqui agora do jeito que eu comprei, tá gente? Eu não sou engenheiro, eu sou profissional do direito, então... Mas aí ele vai pegar, vai colocar a RTK no chão. O que é o RTK no chão? É o GPS, vai colocar a estação total no chão e vai ver onde que tem aquele sombreamento para ele fazer uma marcação no chão. Com essa marcação no chão, o drone vai conseguir pegar aquele X que está marcado no chão e a coordenada que ele pegou com o GPS de chão. Então o drone vai conseguir ir perfeito, sem erro. Porque na lei não fala em erro posicional, mas o decreto 9310 fala no seu artigo 28. O erro posicional não pode ultrapassar 8 centímetros de raio. E aí o profissional do direito que está lendo só a lei, não leu o decreto 9310, ele vai ficar perdido nisso e o seu município pode responder depois um proprietário, às vezes, que teve uma medição errada. Né? Então a gente tem que sempre alertar. No nosso treinamento a gente mostra todas essas situações com a riqueza de fotos, de detalhes, de como se fazer a marcação. Nós temos o nosso profissional de engenharia que participa do treinamento, fala termos técnicos que eu às vezes não vou saber falar da engenharia e mostra isso tudo para evitar esse erro e a gente entregar o produto de qualidade com segurança para o prefeito assinar e para o cartório registrar. Perfeito. Muito bom. São
cuidados que Pequenos fazem uma detalhes, né? diferença São. enorme, porque senão se chega lá no cartório depois, não bate ou não está identificado alguma matrícula, alguma coisa, tem que voltar todo o processo. E assim, né? Vocês são doidos. E aí, muitas vezes, os advogados acham que basta eu ir lá e contratar um engenheiro, um topógrafo. que ele vai medir. Não, até porque a gente tem que direcionar, né? A gente precisa observar, orientar, peraí, até para dar... fazer essa sobreposição, peraí, eu preciso identificar isso dessa forma, área de risco. Então, tudo isso tem que ser destacado. Por mais que o engenheiro domine a parte técnica dele, tem algumas coisas que às vezes para ele pode ser irrelevante, mas para nós é um pequeno detalhe que faz uma diferença enorme. E a gente vê isso, inclusive na ação de uso capião. Todas as vezes que a gente pede contrata um topógrafo para fazer esse levantamento, eles ou mandam pra gente incompleto, ou não tem aquela segurança, óbvio, né? Faz a parte. Mas peraí, não insere os confrontantes, não insere os dados, ou coloca nome errado. Por isso que a busca, a pesquisa fundiária, ela é importantíssima. Eu preciso fazer a busca no indicador real e no indicador pessoal. Só que o indicador real é precário. Então, o que eu oriento? Em todo lugar que eu vou falar, ou que eu vou atuar na REURB, eu falo assim, município, pega tudo que você tem de dados. Rua, que mudou de nome, é importantíssimo para o cartório. Ela chamava Rua do Meio. Lá no cartório está escrito lá como Rua do Meio. Hoje é Rua José da Silva Xavier. Manda os dois nomes para o cartório. O cartório faz busca aí para mim, na Rua do Meio e na Rua José Francisco Xavier. Mas é a mesma rua? Pois é, mas você tem registrado aí de um e do outro. Manda todo mundo que está cadastrado no IPTU, com CNPJ e com CPF, a gente fazer uma busca apurada. Tudo que for daquele núcleo, o cartório vai me dar certidão. Então, o meu requerimento de busca, quando eu atuo na REURB, ele vai completo, assim, indicador real, indicador pessoal, com todos os dados. Nome dos confrontantes possíveis que a gente encontrar. Mas esse aqui ele comprou de boca, não tem problema, e se ele tiver registrado? Não sei, me dá todo o nome de todo confrontante aí que eu quero todo mundo. Eu vou fazer busca. O cartório vai encontrar o que está registrado. Aí, com o resultado da busca, com aquele monte de certidão, a gente consegue identificar quem são os confrontantes reais e quem são as matrículas atingidas. Fica bem mais assertivo também. Bem mais assertivo, com certeza. Até porque eu tenho matrícula e transcrição. Muita gente pensa que transcrição não existe mais. Não, e existe muito. Transcrição ainda tem muita. Tem muita. E as pessoas, recentemente, e aí só fazendo lá dentro, eu fiz uma audiência e esse processo é uma ação reivindicatória, porque o meu cliente ele tem a matrícula, porém a pessoa no interior foi lá e tirou uma cópia de uma transcrição e na transcrição consta um aforamento perpétuo. E aí falou, peraí, se ele tem o documento dele, problema dele. Eu tenho o meu documento e tá aqui. Lunático e entrou com a ação. E aí eu fui explicar para o juiz no início da audiência, excelência, são dois documentos, os dois documentos vieram sim do cartório, são dois documentos, mas peraí, até a lei 6.015 era sistema de transcrição, depois vem a matrícula. Eu vi que o juiz ficou assim. Mas eu te faço uma pergunta. Na faculdade a gente aprende. Não, a gente não aprende isso. Nada. Nem é mencionado. Se você não atuar no ramo imobiliário, você precisa ir no cartório. Eu tenho porque eu nasci dentro do cartório. Né? Meu pai é titular, meu avô foi. Então eu nasci lá dentro do cartório. Sempre escutou isso. Dentro do fórum, porque na época o extrajudicial era dentro do fórum. Né? Eu comecei com 9, 10 anos que eu falava com meu pai que eu queria ir pro cartório. Então você vai ser o operador da Xerox. Eu tirava cópia para os advogados de processo e não sei. E depois, com 14 anos, que eu fui tirar minha primeira certidão. Né? Mas assim, eu nasci lá dentro do cartório. Então, eu falo que eu tenho oficialmente 27 anos de cartório, mas tem mais. Mas é muito comum os termos, e aí, às vezes, até o próprio juiz, às vezes o magistrado olha e diz, mas aqui é uma certidão, aqui é uma certidão também, mas aqui, eles ficam perdidos, porque realmente não tem essa... E a pessoa, assim, pegou o termo, né, aforamento perpétuo, e aí, mas os dois... E levou uma testemunha, não, ele me apresentou um documento, falou, aqui tá aqui o registro, e é mesmo o mesmo imóvel, mas peraí, vamos explicar. E aí tinha uma confusão antes, porque registrava no livro 4, mas não era o 4 indicador real, era 4 auxiliar. Registrava os alvarás municipais na época, antes da 6.015. E aí esses alvarás,
quando teve a conversão da lei e começou a criar o instrumento da matrícula, os registradores estavam registrando isso no livro 4 e abriram a matrícula. Eu tenho um monte de matrícula aberta lá na minha serventia e que está escrito assim, uma casa residencial edificada em terreno de afloramento municipal ou em terreno de patrimônio público municipal. Tem um monte de matrícula. O que está acontecendo com elas? REURB. Muito interessante. Aí agora na REURB eu tenho que tomar um cuidado, né? Na REURB em área pública, obrigatoriamente tem que ter o recolhimento do justo valor. Artigo 16 da Lei 3465. Entendi. Aí a gente tem que ter esse cuidado, tem que ser estipulado em ato de poder público, normalmente a gente orienta a fazer por decreto, né, para dar publicidade e tudo, mas a lei fala em ato de poder público. Então normalmente o município vai lá, monta a sua comissão de valores, eles vão fazer uma avaliação e depois vão fazer esse decreto. Na minha cidade, por exemplo, eu ajudei a fazer e o valor venal normal da avenida principal lá, que é o mais caro, é R$300 um metro quadrado. Para fins de REURB, o justo valor é R$6,70. Bem, então se a gente tem que explicar... Um outro Exatamente. E assim, se a gente tem que explicar para o juiz quais são essas diferenças, vocês imaginem para o município, né? Então, Luciano, eu sei... Exatamente. Eu sei que o Luciano tem treinamento sobre isso. Conta um pouquinho sobre o seu treinamento. Vende seu peixe aí também, para quem estiver nos escutando. Que queira, né? Nós somos a Mediação do Morar, uma empresa que é novinha, ela é um bebê ainda, de 2020. E a Mediação do Morar, a gente já atua, né, de forma global, com a equipe multidisciplinar nos municípios, nos particulares. E a gente tem um treinamento realmente de excelência. E não é falta de modéstia, é porque é um treinamento de excelência. O professor Adriano Stanley é da minha equipe, ele é professor da PUC, orientador de mestrado, doutorado na PUC Minas, né, 25 anos de professor da PUC, né, com excelência. E a nossa equipe, nós conseguimos fazer uma apostila própria com várias fases práticas. A sua apostila é um livro, né? Eu folhei ela lá durante, estava em cima da mesa, eu dei uma folheada. Falei, é um livro. Então, com essa apostila, isso é um treinamento de 16 horas, são 2 dias de treinamento, são 16 horas de capacitação, em que a gente passa todos os pontos da Lei 3465, do Decreto 9310, a gente fala um pouquinho da 11977, que foi revogado todo o capítulo 3, que fala de regularização fundiária, mas nós temos outros que não foram revogados, como sanções aos cartórios que retardarem, que não concluírem o registro e outros temas. Além do aspecto histórico, que a gente conta tudo, principalmente para o salão do direito, ter essa noção de posse, propriedade, registro, matrícula, transcrição. O que a gente não aprende mesmo na faculdade. Não aprende. No curso da Mediação Moral você já aprende. Fica aí a dica para todo mundo que se interessar fazer. E Luciano, o cartório pode só uma última pergunta, assim, o cartório ele pode se negar depois que, o município foi lá, concluiu o processo, enviou para o cartório pode se negar? De forma alguma, ele tem que protocolar, pré-notar, né, autuar e proceder. Aí ele vai ter agora, com a nova lei de registros públicos, 10 dias para dar uma nota devolutiva fundamentada e ele tem um prazo, que antes era de 60, agora 40 dias para registrar uma regularização fundiária. Então vai ser bem rápido. Mas 40 de forma justificada. Então, na nota devolutiva ele tem que fundamentar, aí sim, aí ele pode devolver, e no caso de não concordância, suscitação de dúvida ou procedimento comum, mas ele se negar de forma alguma. Inclusive, ele não pode se negar a fazer de forma gratuita os emolumentos se tiver um decreto ato do poder público mostrando que é de interesse social. Entendi. E assim, o que você tem visto de barreiras que alguns... Porque a gente sabe que isso existe, né? Não pode proibir, mas o que você tem visto de barreiras, de uma forma geral, nos municípios, no sentido dos cartórios? Como contornar isso? Infelizmente, a gente ainda tem alguns colegas que estão olhando a REURB-S apenas como trabalho e não como um ganho para a sociedade e até para o próprio cartório, financeiramente. Claro. Isso vai entrar depois no Fórum Real e vai ter, né, a transação normal. Mas eles estão batendo muito no pé, porque a lei fala que os não residenciais não podem receber legitimação fundiária de interesse social. Os não residenciais não podem. A única exceção é que se ele for, está no artigo 23, né? A única exceção é que se ele for declarado de excepcional interesse público.
Então, se o município fizer esse ato, um decreto, por exemplo, é uma igreja. Essa igreja está aqui desde 1790, ela é de recepção de interesse público, ela é não residencial, mas eu quero que seja gratuito o registro, porque ela é de recepção de interesse público. Aí beleza, pode ser. Aí o que os registradores estão fazendo? Alguns que eu já vi, fizeram até diligência, tirando foto do centro, regularizando o centro da cidade, tirando foto, ó, chegou um título aqui desse lote tal aqui, mas esse lote tal aqui funciona no Banco do Brasil, funciona na oficina de moto, funciona no salão de beleza, é não residencial, eu não vou aceitar. Faço nota evolutiva, anexa a foto, e aí realmente, se for suscitar dúvida, o juiz vai concordar com o registrador. Entendi. Eu falo, Luciano, eu não vou fazer diligência e ver o que é. Na minha cabeça, o dono da REURB é o município, o que ele mandar ali eu estou acreditando. Do jeito que eu tenho fé pública, o município também tem que agir de boa fé, né, para com os cartórios. Já vislumbrando lá na frente, né? Porque como você falou, depois de uma transação, isso vai acontecer, de qualquer forma, vai retornar para o cartório. Com certeza. Né, o imóvel regularizado. Um entrave, mas muitos registradores ainda questionam, às vezes, porque às vezes pode ser também, porque quando são municípios menores... Os menores que fazem isso. E tem um caso pior, né, que aconteceu com um colega aí, que ele recebeu um título S, ele printou o Instagram daquela pessoa, viu que ela estava na praia e falou assim, como que você é essa? Você está em Porto de Galinhas, jantando num restaurante que o jantar é mais caro que o salário. Aí ele deu uma nota evolutiva num título S. Então assim, a gente tem que ter eu não vou fazer isso, mas a gente tem que fazer, a gente tem que ter esse cuidado também, né, de como que vai titular esse S. O levantamento socioeconômico foi bem feito, porta em porta, ou foi só o cruzamento de dados? Porque o cruzamento de dados ele é essencial para o começo, para declarar a maioria, a predominância do núcleo. Dos 60%. Mas para você qualificar e dar o título, você tem que fazer o porta a porta e fazer a entrevista. E aí tem que certificar mesmo, que pode acontecer da pessoa. Às vezes ganhou. Os nossos têm laudo da assistência social. Pode ter ganhado. Às vezes ganhou. Ele pode ter ganhado a viagem, pode acontecer. Mas aí quando ele olha, ele entra, a pessoa tá lá, né, no Instagram. Por aí. Essa situação de dúvida demora 1 ano e meio no judiciário. Enfim, Luciano, tem 2 perguntas que a gente tem feito para todo mundo que está passando por aqui. A primeira é, qual que é uma frase, né? A gente sabe que nessa correria e nessa vida corrida de cartório, de REURB, nem todos os dias a gente está bem, nem todos os dias a gente está motivado. Qual que é um lema que você tem, uma frase de vida que você tem, que te motiva, que te faz realmente ali sempre seguir? Eu gosto muito de uma frase bíblica, né? Ela é de Provérbios 26. Ensina a criança o caminho correto, que quando crescer ela não se desviará dele. Isso aí eu trago, né, de casa, e principalmente depois que eu casei, Josane também sempre prega isso pra gente. Nós temos 2 filhos, a Luísa e o Matheus. Matheus com 16, quase 17, e a Lulu com 5 anos. A gente tenta passar esses valores para eles. E isso a gente aplica no nosso trabalho. Fazer de forma correta, eu não quero só ganhar o dinheiro, eu quero atuar para dar segurança para todo mundo. Inclusive, no caso de REURB, uma área de risco que a gente sempre falou aqui, não é só a área de risco que eu vou destacar. E aquele pessoal que está correndo risco lá? Eu já tenho essa informação, eu tenho que consertar, eu tenho que mitigar esse risco. Não dá para esquecer o mitigar. Não dá. E eu não posso ficar conivente com uma declaração falsa que eu sei que está uma declaração de posse, eu identifiquei, eu vou deixar passar porque é um conhecido, é um amigo, é amigo do prefeito, correligionário, então eu não posso. Então, essa frase de ensinar a criança o caminho correto, quando crescer não vai desviar dele, ela é perfeita. Se a gente tiver uma boa base, né, de ética, moral, a gente vai ser sempre assim. Isso, a essência permanece, ela não se modifica. Então isso realmente é muito importante. E um livro assim que te inspira, que às vezes ou você já pode ser um livro jurídico, óbvio, mas também um livro que pode ser de autorreflexão, de autoajuda, que às vezes assim, aquele livro que você já leu umas 3 vezes, ou ele deu uma virada de chave, abriu sua cabeça de uma forma. Eu já li 3 vezes. O livro que eu mais gosto desde a minha adolescência, Capitães da Areia, do Jorge Amado. Fala sobre os meninos de rua de Salvador, a vivência deles, e eles viraram, né, os malandros ali. E é um livro assim, fantástico. Acho que todo mundo deveria ler Capitães da Areia. A gente só li uma vez. Só li uma vez. Eu já li 3 vezes. E, assim, para mim é um livro fantástico. O de cabeceira é a Bíblia Sagrada. Agora,
jurídico, eu sempre me pautei num mestre do registro de imóveis, que é o Nicolau Balbino. O professor Nicolau, já falecido, né? Ele era registrador em Guaxupé, e ele, na transição da transcrição para a matrícula, então quando veio a Lei 6.015, ele escreveu um manual de registro de imóveis com modelos que salvou todo mundo. Não tinha um livro. Ninguém no Brasil não tinha um manual, não tinha um livro. E esse livro, né, chama Registro de Imóveis. Ele é famoso no mundo imobiliário. Ele salvou todo mundo na época, porque ninguém sabia como. Todo mundo estava com transcrição. E ele ainda é muito atual, né? O livro é muito atual mesmo. Até hoje, é muito atual. É o melhor livro para registrador, é o do Nicolau Balbino, né? Só para dar um exemplo rapidinho, a gente tem lá a transcrição que fala assim: adquirente, João, José, Joaquim, Maria. Não tem sobrenome, não tem CPF, não tem estado civil, né? Então veio a matrícula com qualificação completa, inclusive filiação. Acontecia, até às vezes a gente pega muito, às vezes até matrícula. Não, até matrícula, até o provimento, né? Até a esposa geralmente não tá com... É isso, a mulher não tem o CPF, as matrículas, principalmente os cartórios do interior não vinham isso muito claro. Só depois do provimento do Código de Normas que isso ficou realmente padronizado, né? De 2012 para cá, o provimento 360 já segurou bem, mas o 93 deu uma encorpada que agora todo mundo exige-se até a filiação. Os próprios sistemas dos cartórios hoje têm uma obrigação de colocar a filiação. Muito interessante. Mas assim, Luciano, então eu tenho certeza que agora o pessoal está assim, mas onde que eu encontro o Luciano? E onde a turma te encontra? Onde te encontra? Nas redes sociais? E nas redes sociais? Redes sociais, no Instagram, @LucianoMRChagas. Tem o site www.lucianochagas.com.br e o da mediação do Morar também, onde a gente está atuando hoje, né? www.mediacaldomorar.com.br. Mas quem quiser um presencial, cartório, registro de imóveis de Inhapim, tem um cafezinho especial lá para todo mundo que for nos visitar, quiser conhecer, né? Tem uma sede nova agora, então estão todos convidados para conhecer a grande Inhapim. Ai, que legal. Então é isso, Luciano. Muito obrigada pela disponibilidade, pela presença, por estar compartilhando aqui conosco seus conhecimentos, sua experiência. Eu tenho certeza que o pessoal vai gostar muito desse podcast. Com certeza. Obrigado a vocês. Para mim foi um prazer enorme participar com vocês aqui, tá? Ai, que bom. A Madi está de portas abertas sempre para você. Deu um norte mesmo para todos nós. Pessoal, então é isso. Esse foi mais um episódio do Amadcast com o Luciano Chagas. E lembrando que a gente tem um novo episódio sempre quando, Ana? Toda quarta, ao meio-dia, no Spotify e no YouTube. Ah, é isso. Então agora facilitou a história aqui. Pessoal, é isso. E até a próxima. Tchau, tchau. Até mais.